A União Recreativa dos Trabalhadores está de volta à elite do futebol mineiro. Após uma campanha de superação e recuperação no módulo 2, a URT garantiu o acesso com uma rodada de antecedência, coroando o trabalho de toda a temporada. A confirmação veio após o empate entre Mamoré e Ipatinga, resultado que colocou o time de Patos de Minas novamente entre os grandes do estado, Matheus. Larissa Cacheta para falar sobre essa conquista e, claro, sobre a expectativa para a grande final contra o Norte ou Democrata de Sete Lagoas. Nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio o presidente da URT, Igor Cunha. Presidente, um bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia, Matheus. Bom dia, Larissa. Presidente, antes de começarmos a nossa entrevista, em nome do acionista da Jovem Pan e também da Cadoro Produções também e Promoções, Cadoro Promoções. Carlos Alberto Chaurin, ele agradece a parceria da URT com a Jovem Pan Patos e também a Cadoro Promoções. Seguindo, presidente, a gente tem muitas perguntas, muitas coisas, muitas expectativas para sabermos da URT, né, Larissa? Isso mesmo, Igor. Primeiro, parabéns pelo acesso aí que veio na penúltima rodada de forma emocionante, até inesperada. E como que foi para você, como presidente, viver essa classificação depois de bater na trave por alguns anos? É uma experiência positiva, né? Muito boa. A gente batalhou muito para isso, né? Eu falo que o URT é um projeto, né? Desde o ano passado, não foi só montar um elenco 2024, tentar subir, né, e depois montar um elenco em 2025, é realmente um projeto. Tudo aquilo que a gente fez em 2024, né, a gente aprendeu com algumas falhas, alguns erros. Isso foi peça fundamental, né, para o nosso crescimento, para a gente não cometer em 2025. E trouxemos peças importantes, né, desde o staff nosso, desde a montagem do elenco, né, que possibilitou a gente a conseguir o acesso. Igor, é inegável o sentimento que o senhor hoje ocupa enquanto presidente, mas qual é o sentimento pessoal hoje do Igor Cunha, torcedor que saiu da torcida organizada, veio à presidência do clube, do time e agora tem acesso à elite do futebol mineiro? Dá ao torcedor novamente alegria, né? Eu acho que o torcedor do URT estava calejado, né? O torcedor da URT, ele deu uma afastada muito grande, né, do clube. Isso não sou eu que falo, né? Os números mostram. Em 2023 o URT fez em torno de 68 sócios torcedores. Quando a gente assumiu, a gente trouxe, né, um trabalho sério, transparente. Ano passado a gente bateu quase 2.000 sócios torcedores. Esse ano a gente ultrapassou 2.500 sócios. Né? Então o objetivo era esse, trazer o torcedor, trazer o patrocinador para dentro do clube, né? E o meu sentimento que vim de arquibancada, né? Eu fui presidente da torcida durante 8 anos, mas eu te confesso que não dá muito tempo para comemorar. No dia que a gente subiu, né, já no sábado, eu comemorei um pouco com o torcedor, mas 1h30 depois eu já me vi na sala do futebol conversando, né, com o nosso executivo, já planejando ter o jogo do Ipatinga ou não, já conversando sobre as finais. Então, assim, hoje eu estou numa posição diferente, comemorei um pouco sim, né, mas a gente já com cabeça em buscar o título, né, e até mesmo já em montagem do elenco do módulo 1, que não vai dar muito tempo para descansar. Então a URT ainda enfrenta o Ipatinga? A gente está tentando, né? Eu estava em Belo Horizonte, inclusive, né? Já tinha conversado com a federação, mas claro, tinha que esperar o jogo acontecer entre o Mamoré e Ipatinga, aconteceu. Ontem a gente já começou as tratativas com o Ipatinga, conversei também com o presidente do Democrata, porque há uma situação, se o Norte subir, o Norte já vai estar descansado, porque o Norte não joga esse final de semana. Mas se o Democrata subir, já tem jogo na quarta-feira, né? A primeira final já seria na quarta-feira. Então tem que ter um entendimento com o Ipatinga, que já sinalizou que acha interessante não ter o jogo também, mas com o Democrata, né? O Norte não é o caso, mas o Democrata sim, então a gente está articulando isso. Vamos aguardar então, o desfecho aí, ansiosos. Nós sabemos que são muitos desafios, pra gente ter esse momento aí de alegria da torcida. E eu queria falar justamente sobre isso com você, Igor. Qual foi o momento mais difícil dessa campanha e como que a diretoria e o grupo conseguiram manter o foco no objetivo do acesso durante esse período? O momento mais difícil, eu falo que desde o ano passado a esse ano, né, foi a semana mais difícil desde quando eu assumi o URT, que foi aquela semana da virada que a gente tomou lá em Patrocínio, né, com 2 minutos a gente tomou 2 gols e saiu com a derrota, né, e aquela semana foi uma semana muito difícil, já uma tomada de decisão no domingo mesmo, né, a gente perdeu no domingo, e a mudança de técnico,
Foi uma mudança que houve um desgaste interno, se troca ou não troca, né? E no domingo mesmo, 9 horas da noite, eu estava em casa junto com o executivo para tomar a decisão se a gente ia substituir o Bruno ou não, né? E optamos por substituir. E uma semana de muito trabalho, né? Eu escutei muita coisa, né? De mentiroso a mercenário, a não conseguir administrar o RT, né? Então eu tomei muita porrada durante a semana. Foi a semana, sem dúvida, mais difícil. Só que como eu disse, né, a gente vai aprendendo a trabalhar. O ano passado foi um ano, o ano todo foi muito difícil você acostumar, né, com a exposição, com as cobranças, e esse ano eu absorvi melhor, né, então eu fui trabalhar. Eu fui escutando todas as críticas e levei isso para dentro do vestiário, levei isso para o grupo de atletas, e eles absorveram isso, sofreram junto comigo durante a semana toda, e aí veio o clássico, né, a gente descontou no clássico, a vitória veio, e aí a gente conseguiu dar sequência no trabalho. Ótimo, Igor. E agora, né, que vocês conseguiram aí o acesso, né, tão sonhado, tão esperado, teve alguma conversa direta aí com os jogadores, alguma mudança de postura ou bastidor que você possa compartilhar com a gente? Eu já aproveito, Larissa, e já emendo uma outra pergunta. Haverá mudanças no elenco para a Elite? Olha, de bastidores, né, o que eu posso falar é que um elenco muito unido. Né, o ano passado a gente teve um desgaste. Eu falo muito do ano passado porque a gente aprendeu com o ano passado. Eu acho que a peça-chave para a gente conseguir nosso acesso foi aprender com os erros. E eu tive um elenco muito unido, né, um elenco que você olha para o lado e você sente confiança. Eu senti confiança nesse elenco o tempo inteiro. Então, nos bastidores, quando as coisas estavam difíceis, né, a gente conversava muito, a gente é muito transparente dentro do vestiário. Não tivemos problema de indisciplina igual a gente teve, né, em alguns casos do ano passado. Tivemos 2 esse ano que a gente tomou atitude rápida, né? Não esperamos nem 24 horas, já tomamos as decisões. E então, né, isso dá resultado, né? Isso para dentro do campo. E nos bastidores, né, ressaltar também o trabalho dos colaboradores internos, né? São colaboradores muito dedicados, marketing, comunicação, a nossa rádio que a gente montou também, as meninas da loja, equipe da limpeza, a Desma, que eu não posso deixar de falar, né? Eu não tinha a Desma ano passado, então eu absorvia tudo com relação à mudança no estádio, né, e os meninos da Desma nos ajudam muito. De montagem do elenco, né, para o ano que vem, eu quero manter a base, né, eu quero manter o esqueleto desse elenco atual e, claro, trazer jogadores, né, para a gente reforçar, mas já era uma vontade minha do projeto, desde 2024, manter algumas peças, né, principais desse elenco, manter um esqueleto, trazer peças para compor e não disputar o campeonato só por disputar, para ficar na primeira divisão. O RT tem que ter ambição. Muita gente confunde, né, essa ambição e objetivo, né, com arrogância. E não é, a gente tem que ter objetivo. E o objetivo do RT é ficar entre os 4, pegar uma vaga da Copa do Brasil, né, poder disputar uma Série D de brasileiro de novo. A gente tem que trabalhar para isso, o objetivo é esse. Ito Rock permanece? A vontade é essa. A gente tem uma situação do Ito que a gente vai resolver hoje, inclusive, né? A gente tinha um acordo com o Ito que, após o acesso, ele estaria liberado, né, para poder ir para outro clube se ele recebesse uma proposta. E ele recebeu. Né? Ele recebeu uma proposta financeira muito boa. Então, hoje a gente deve ter uma definição. Porém, essa proposta que ele recebeu, de certa forma, é boa para o RT. É uma proposta dele ficar 3 meses num clube, né, de expressão. Você pode falar qual? O Boa Vista, do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma proposta muito boa para ir para o Boa Vista. E ele indo para o Boa Vista, inclusive, é os meses que a gente precisa que o Ito não trabalhe na URT, que a gente não tem condição de poder bancar salário, né, sem o URT estar em atividade, e o que possibilita o retorno do Ito daqui 3 meses. Então a gente está estudando essa possibilidade e hoje a gente deve ter uma definição com relação a isso. É isso então, a gente continua aguardando e vamos ver o que acontece. Nós temos o Gustavo Galvão no ponto já. Tá certo, então nós temos, presidente, a participação agora do nosso comentarista político também e esportivo, Gustavo Galvão, que tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Larissa. Bom dia, Matheus. Um bom dia especial para você, presidente Igor Cunha. Antes de mais nada, meus parabéns pelo acesso à primeira divisão
do Campeonato Mineiro, mas a pergunta que eu tenho para o senhor, ela vai no seguinte sentido. O técnico Ito Roque, a gente tem a impressão que ele achou o time certo e conseguiu trilhar com maestria para esse acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Goleiro Ariel já vinha numa alta muito boa, mas parece que o técnico Ito Roque, ele conseguiu elevar mais ainda a autoestima desse goleiro e também ele encaixou o time, principalmente quando a gente fala do Diogo Marzagão, que tem sido um xerifão ali no meio de campo, e a conexão desse meio de campo com o ataque, especialmente quando a gente fala do Sandrinho, do Enan e também do Joãozinho, ou seja, ele conseguiu destrinchar as entranhas da URT para trilhar esse elenco rumo ao acesso. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: ele fica para a temporada do ano que vem, ele vem para a primeira divisão, dá para manter um técnico experiente que achou as entranhas da URT dentro dessa temporada? Será que essa pode ser a receita do sucesso também para o ano que vem? Essa é a pergunta, tá bom? A vontade nossa é essa, né? Que o Ito permaneça, a gente tem que achar, né, uma fórmula para isso acontecer. Né, a gente já tem vários clubes procurando atletas nossos, inclusive, né, até de primeira mão. O Enan era do Primavera, o Enan veio emprestado para o URT, e a gente sabia que se a gente chegasse nas finais, possivelmente o Enan não poderia disputar, porque o Primavera tem até dia 25 para poder escrever atletas. O Enan foi embora ontem, né, então o Enan ele não disputa as finais, a gente já sabia disso. Né, o Ito é uma vontade nossa, sim, eu acho que ele achou mesmo, né, o caminho da URT, né, mas a gente tem que ressaltar os reforços. Né? O Bruno, quando ele, né, estava como técnico, a gente não tinha o Joãozinho, a gente não tinha o Sandrinho, né, esses reforços você vê aonde a gente precisa, né, as peças que a gente precisa durante o campeonato. Né? Então o Bruno não teve essa possibilidade de nos passar os reforços que ele queria trazer. Né? A gente fez a substituição, né, o Ito entrou, e eu digo, né, a montagem do elenco e até dos reforços passaram por mim, passaram pelo Flávio, dando certo ou não, eu passei a temporada inteira para o torcedor, que eu acompanhava todas as contratações, né, e o Ito com a experiência dele. Eu não tive problema nenhum com o Bruno com relação ao vestiário. O vestiário nosso ele nunca foi quebrado, nunca houve um racha, né, entre os nossos atletas. Foi a questão de resultado. Futebol é resultado, tudo gira em torno de resultado. Então a questão do Ita é a nossa vontade. Nós temos essa questão do Boa Vista, que por um lado é ruim pra gente, porque a gente perde o Ito, né, para a sequência das finais, apesar de que o plano B nosso é que o Mineiro, que é o auxiliar dele, permaneça com a gente nas finais. Então eu acredito que não vai mudar muito nessa questão de escalação, de tática para os 2 jogos da finais, mas possibilita o Ito retornar também. A gente já tem essa conversa com ele. Então ele indo para o Boa Vista paga o salário dele, a gente não precisa de arcar com esse salário, e daqui 3 meses é exatamente o tempo que a gente precisa para começar a nossa pré-temporada para o módulo 1. Tá certo, conversamos então com o presidente Igor Cunha, presidente da URT, e mais uma vez a Jovem Pan Patos carimbando o selo com exclusividade, trazendo notícias em primeira mão para você que é torcedor da URT, para você que gosta bastante do esporte, não é mesmo, Larissa? Isso mesmo, Igor, nós aproveitamos aí para cumprimentá-lo por ser a URT a primeira equipe da história da Série B dos campeonatos regionais brasileiros a transmitir jogos via pay-per-view. Nós agradecemos pela sua participação e sucesso aí ao longo desta nova caminhada. Eu agradeço, né, agradecer ao Shaolin, inclusive, a gente encontrou em Belo Horizonte, a gente teve uma reunião, né, e o Shaolin sempre inovando, né, na hora que ele me passou essa questão de pay-per-view, eu não tinha pensado nisso, achei uma ideia muito bacana. A gente pretende, inclusive, ver o que a gente consegue fazer para a primeira divisão, quem sabe, né? E agradecer a Jovem Pan, a parceria, né? A confiança também, a gente vai estar sempre à disposição. E, inclusive, as transmissões, eu recebi muito áudio, muita mensagem, né? Mandei para o Shaolin algumas, parabenizando a Jovem Pan e a URT também, mas mérito total da Jovem Pan que fez a transmissão, né? Que organizou 100% de toda a estrutura, e essa parceria eu acho que já deu certo. Obrigado. Presidente, muito obrigado, você de casa.